bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Mais uma vez, gostaria de agradecer por suas orações e por seu sustento. Temos recebido muitas correspondências e e-mails de ouvintes. Alguém levantou uma questão sobre Mateus 24, versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. A pessoa disse que esta profecia já foi cumprida. Bom, eu creio que existe alguma verdade nessa afirmação. O templo realmente foi profanado pelos romanos em 70 depois de Cristo, quando Tito destruiu Jerusalém. É verdade que os primeiros cristãos foram muito perseguidos e é verdade também que fugiram para as montanhas e lá encontraram refúgio. Não estou questionando esse fato, a questão aqui é se estes fatos cumpriram as profecias completamente. Parece-me que este é um dos vários casos nos textos proféticos em que há um cumprimento em duas etapas, ou seja, a profecia se cumpre em duas partes. Como alguém disse, um cumprimento parcial seguido de um cumprimento final. Por exemplo, vemos isso na profecia de Isaías 61, versículos 1 e 2, quando o Senhor Jesus entrou na sinagoga de Nazaré, conforme lemos em Lucas capítulo 4, versículos de 16 a 21. Ele leu parte da profecia de Isaías e disse: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Esta profecia também inclui o dia da vingança do nosso Deus, que indica um evento futuro, mas Jesus o omitiu. Tenho certeza de que essa profecia, referindo-se ao dia da vingança do nosso Deus, ainda não foi cumprida, mas certamente ainda será cumprida no futuro. Ao lermos Mateus 24, 15, nos perguntamos: o que exatamente o nosso Senhor quis dizer com a expressão a abominação da desolação? Ele se refere a algo encontrado no livro de Daniel. No livro de Daniel encontramos 3 vezes a abominação desoladora. No capítulo 9, versículo 27, capítulo 11, versículo 31 e capítulo 12, versículo 11. Encontramos a definição em Daniel 11:31, na profecia escrita por Daniel sobre um governante sírio, Antíoco Epifânio. Ele reinou sobre a Síria de 175 a 164 a.C., cerca de 400 anos depois de Daniel. Em sua profecia, Daniel faz uma previsão. Daniel 11:31 diz: profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Agora, como isso já aconteceu e é um fato histórico, é relativamente fácil entender o que Daniel estava dizendo. Antíoco Epifânio foi um grande perseguidor do povo de Israel. Isso está registrado em outros livros. Antíoco, na tentativa de fazer parar os sacrifícios do templo, ofereceu uma porca, um animal imundo, sobre o altar, para tornar o templo abominável aos judeus. Bem, eu vejo que aconteceu um cumprimento parcial aí. Mas a abominação futura é descrita em Daniel, capítulo 9, versículos 26 e 27. O príncipe que há de vir firmará aliança com muitos por uma semana. Uma semana, nesse contexto, refere-se a 7 anos. Creio que a maioria dos comentaristas concorda com isso, e a profecia continua. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. O que temos aqui é a profecia futura de que um príncipe vai fazer tudo o que Antíoco fez no 2º século a.C. Estou convencido de que Mateus 24:15 tem um aspecto profético bem definido. Esta é uma profecia ainda não cumprida. O que temos aqui nessa profecia de Daniel é um fato que ainda não aconteceu. Não está nos registros históricos, pois ainda será cumprido um dia. Veja, estamos olhando os sofrimentos em Mateus 24 simplesmente para destacar o fato de que este evento tem a ver com os judeus, tem a ver com a tribulação e principalmente é o juízo sobre a nação de Israel. Mateus 24:8 diz: todas essas coisas são o princípio das dores.
O Senhor Jesus estava no Monte das Oliveiras quando seus discípulos vieram a ele e lhes fizeram duas perguntas. Mateus 24, versículo 3. Quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Se entendermos essas questões, vamos entender o Sermão do Monte das Oliveiras. Mas se não formos capazes de entender essas perguntas, então perderemos a chave para a interpretação e a compreensão do Sermão do Monte das Oliveiras nos capítulos 24 e 25 de Mateus. A primeira pergunta foi: quando serão essas coisas? Essas perguntas não se limitam somente à predição de Cristo sobre a destruição de Jerusalém. A palavra coisas aqui nos mostra que eles tinham em mente mais de um único evento. Não apenas o pronunciamento do juízo sobre a cidade e seus habitantes, como encontramos em Mateus 23, versículos 36 a 39. A segunda pergunta tem duas vertentes. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ou da consumação total dos tempos? O assunto, então, na segunda pergunta, é a segunda vinda de Cristo e o fim dos tempos. Esses discípulos sabiam que Cristo iria morrer, que iria retornar ao Pai. Ele já tinha dito isto a eles. Além disso, eles sabiam que Jesus iria voltar. Ele tinha acabado de dizer aos líderes religiosos e ao povo: não me vereis mais até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Como lemos em Mateus 23, 39. Depois de fazer essa declaração, Jesus deixou o templo. Ele previu a destruição de Jerusalém e em seguida foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos ficaram pensando sobre quando seria a volta de Cristo e o final dos tempos, por isso fizeram essas duas perguntas. Antes de continuarmos o estudo, preste atenção sobre o que exatamente eles estavam perguntando. Eles não pediram uma data. Mais tarde, neste discurso, o Senhor deixou muito claro, Mateus 24, 36. Ele disse: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Os discípulos perguntaram sobre o século ou a era. Alguns que se opõem ao ensino dispensacionalista chegam a dizer que a consumação dos séculos não se refere apenas ao tempo, mas sim ao fim da era do mundo. Eu não vou dizer que não há nenhuma verdade nessa afirmação, mas eu a rejeito como argumento contra a posição bíblica de que existem diferentes eras ou dispensações, e que uma era é diferente de outra era em alguns aspectos. A partir do contexto de Mateus 24, fica claro que a era em questão tem a ver com a história de Israel e não a história da igreja do Novo Testamento. Permita-me repetir. A igreja não está em Mateus 24. Israel e a igreja não podem ser unidos em um. Eles devem ser vistos como aparecem na Bíblia, duas entidades distintas, com quem Deus trata de forma distinta e especial. Israel não é a igreja do Novo Testamento, e a igreja do Novo Testamento não é Israel. Já afirmei isso e quero repetir para enfatizar. A igreja do Novo Testamento não é mencionada no Sermão do Monte das Oliveiras em Mateus 24 e 25. Quando o discurso foi feito, ainda não havia igreja, e ela era, no mínimo, apenas uma vaga ideia na cabeça dos discípulos. Israel e a igreja são dois grupos de pessoas diferentes, cujo relacionamento com Cristo será diferente quando ele voltar. Agora, depois que os discípulos perguntaram sobre o sinal de sua vinda e a consumação dos tempos, Jesus lhes deu alguns sinais do que aconteceria. Em primeiro lugar, haveria engano, versículos 4 e 5, e em segundo lugar, catástrofes, versículos 6 e 7. Primeiro, vamos ver o engano. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Observe que o engano aqui vai ser de natureza religiosa, vai envolver a pessoa de Cristo. O engano, então, será uma das indicações do final do século. A propósito, no versículo 24, podemos ver o aspecto religioso do engano, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios. O engano será de caráter religioso, portanto. O primeiro sinal é o engano, versículos 4 e 5. O segundo será catástrofe e guerra, versículos 6 e 7. Mas antes de seguir com a sua resposta, o Senhor fez uma pausa para incluir a seguinte declaração. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Observe bem o versículo 6.
e ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. O fim de quê? O fim do século a respeito do qual os discípulos estavam perguntando. O fim do século não chegou ainda. Quando vocês ouvirem de guerras e rumores de guerras, ainda não será o fim. Isso será o princípio das dores. Para aqueles que estudam grego, a palavra dores quer dizer literalmente dores de parto ou contrações, um termo usado para descrever a dor de uma mulher dando à luz a um filho. Quando Deus pronunciou o juízo sobre Eva, por causa do seu pecado, ele disse em Gênesis 3,16, com dor darás à luz filhos. Você já pensou se o pecado não tivesse entrado na raça humana e Eva tivesse seus filhos sem dor? Mas o pecado mudou o curso das coisas. Este mesmo princípio se aplica à nação de Israel. O Senhor está falando de Israel no versículo 8, dizendo, mas todas estas coisas são o princípio das dores. O sermão inteiro é dirigido aos judeus, então as dores ou as dores de parto, em Mateus 24, nos dão uma indicação de que o século sobre o qual os discípulos perguntaram era o período judaico. O nascimento é o que se tem em vista através das palavras de nosso Senhor, o princípio das dores ou o começo das dores de parto. O engano e os conflitos descritos nos versículos 4 a 7 estão relacionados com as dores de parto para um Israel regenerado. Esse é o ensino consistente de todo o sermão do Monte das Oliveiras. A nação de Israel irá experimentar uma regeneração que a prepara para se reunir com o Messias e compartilhar seu reino milenar. Esse é o tema principal dos profetas do Antigo Testamento. As profecias de um futuro reino do Messias na terra estão cheias de promessas de que a nação se reunirá depois de ter sido dispersa. Por exemplo, ouça o que Pedro diz em Atos, capítulo 3, começando com o versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Atos 3, versículos 19 a 21. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 3, pois quero mostrar-lhe algo. Muitas vezes, quando lemos as Escrituras, existem palavras e expressões ou frases que lemos sem pensar. Lemos no versículo 21 sobre a restauração de todas as coisas. Agora, todas as coisas aqui não se refere a todas as coisas sem exceção. Alguns podem tentar nos fazer acreditar nisso, como alguns comentários que li a respeito de Mateus 24, que todas as coisas neste contexto referem-se a todas as coisas, literalmente, sem exceção. Bom, eu não concordo com isso e deixe-me dizer o porquê. Essa expressão todas as coisas aqui é limitada, pois Atos 3:21 nos mostra que todas as coisas se limita às coisas das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Os santos profetas falaram da restituição da terra de Israel. Também falaram da restituição das 12 tribos que foram dispersas por causa da desobediência. Falaram sobre a restituição do trono de Davi e do reino de Davi, de acordo com Atos 2, 29 a 35. Os profetas escreveram expressamente sobre a dispersão da nação e a reunião da mesma. E até esta data, não houve uma restauração das 12 tribos, pela qual a nação vai experimentar um renascimento. Vamos abrir em Deuteronômio capítulo 30. Eu gostaria de ler alguns versículos. Deuteronômio capítulo 30, começando com o versículo 3. Abra aí a sua Bíblia. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti e tornará a ajuntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus, ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu. Desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali, e o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e as possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. Deuteronômio 30, versículos 3 a 5. Vemos isso também em Isaías. E levantará um estandarte entre as nações,
e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Isaías 11:12. E será naquele dia que o Senhor debulhará os seus cereais, desde as correntes do rio até o rio do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. Isaías 27:12. Aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará como o pastor ao seu rebanho. Jeremias 31:10. Em seguida, Ezequiel escreveu o seguinte: Assim diz o Senhor Deus: Quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles perante os olhos dos gentios, então habitarão na sua terra que dei a meu servo a Jacó, e habitarão nela seguros, e edificarão casas e plantarão vinhas, e habitarão seguros quando eu executar juízos contra todos os que estão ao seu redor e que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Ezequiel capítulo 28, versículos 25 e 26. E por fim, Amós disse algo muito interessante: E trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão fruto. E plantá-lo-eis na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Amós 9, versículos 14 e 15. Agora, esta reunificação dos judeus a qual os profetas se referiam não está desacreditada, porque com a reunificação da nação se dará a sua regeneração. O Messias será reconhecido e aceito por Israel. Nós lemos em Isaías 1:27, Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Em Isaías capítulo 4, versículos 3 e 4 lemos: E será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com espírito de justiça e com espírito de ardor. O profeta Jeremias falou sobre isso em Jeremias 23:6. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Essa profecia ainda não se cumpriu. Os judeus não estão salvos espiritualmente e não estão vivendo em segurança na sua terra. Se há algo que não existe no Oriente Médio é a segurança. Ezequiel diz no capítulo 11, versículo 19, E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Zacarias diz: Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. Zacarias 13:1. Hoje Israel está em sua terra e parece ter prosperidade em muitas áreas, mas não ocorreu um renascimento espiritual ainda. Não reconhecem Jesus como Messias. As dores de Mateus 24 são futuras, relacionadas ao período de tribulação, quando haverá grande dor e sofrimento na nação de Israel, antes que ela experimente o renascimento, e o renascimento espiritual não vai acontecer até que o Senhor Jesus retorne à terra para estabelecer o seu reino. Várias profecias, além das quais mencionei em Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós e Zacarias, podem ser citadas para apoiar a reunificação e a regeneração de Israel. Você pode encontrar isso através da leitura e do estudo cuidadoso da palavra de Deus. Há um futuro brilhante para Israel, e esse futuro está relacionado com a segunda vinda de Cristo à Terra. Por exemplo, há algo que o apóstolo Paulo disse e que creio vai nos ajudar a ver essa conexão. Romanos 11:26 diz: E assim todo Israel será salvo. Quando é que será salvo? Não estamos dizendo que Israel será salvo de seus inimigos. Paulo não está falando sobre o fim das atividades militares, não está falando sobre a paz no Oriente Médio, ele está falando sobre a sua salvação espiritual. A palavra salvo, neste contexto, refere-se a isso. Por exemplo, Romanos 10:13 diz: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:9 diz: A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação.
Paulo está falando sobre a salvação espiritual da culpa do pecado. É por isso que Romanos 11:26 diz: e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião verá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Veja, o libertador ainda não chegou. A primeira vinda de Cristo para Israel resultou em rejeição. Eles não queriam nada com Jesus e disseram: fora com ele, crucifiquem-o. Não queremos que esse homem reine sobre nós. Muito bem, ele foi até a cruz e voltou para o céu. Mas o libertador deve regressar, e quando regressar, então todo Israel será salvo. Só que não vai regressar antes que o povo de Israel experimente as dores. Para que haja uma regeneração é necessário haver primeiro um arrependimento genuíno. É assim agora e será assim no dia em que Israel experimentar seu renascimento. Arrependimento genuíno significa voltar para Deus, é dar uma volta de 180 graus, uma mudança de direção que resulta em uma mudança de mente, que traz uma mudança de comportamento. Há várias passagens no Antigo Testamento que descrevem esta mudança espiritual que Israel terá nos últimos dias. Creio que os quadros mais significativos são encontrados nas profecias de Ezequiel e Zacarias. Vamos ver alguns detalhes nas passagens de Zacarias, nesses últimos minutos que restam. Primeiro, o tempo do renascimento de Israel é dado em Zacarias 12, versículos 9 e 10. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e pranteá-lo-ão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Creio que esta profecia tem a ver com o renascimento espiritual da nação de Israel, e vem imediatamente depois do juízo de Deus sobre as nações que atacam Jerusalém. É exatamente isso que Mateus 24 nos ensina. As dores de parto de Israel, que vemos em Mateus 24:8, virão depois do engano e das guerras e antes do renascimento da nação. Bem, vamos parar por aqui por hoje o nosso estudo, e eu quero agradecer a cada um de vocês que está acompanhando o estudo, está estudando a palavra de Deus. Se Deus quiser, vamos retornar no próximo programa e prosseguir com este tema. Eu espero que esses estudos estejam sendo de bênçãos para a sua vida. Obrigado por ouvir o programa de hoje. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.